Rio 40 graus. E a gente tá no maior centro de comércio popular do Rio para saber do mercado da bola. Quem dos 4 grandes do Rio tem contratado o melhor? E atenção, galera! Lucas Paquetá no Mengão. Eu acho difícil, mas a esperança é a última que morre. Quem chega mais quente para 2026? O Malvadão. Agora já era. Paquetá, então. Paquetá no passinho. Aquele pique, sabe como é que é? É complexo, é complexo. Vai ganhar tudo esse ano novo, hein? Gostou de quem o teu Vasco contratou até agora? Tá bem lento, não tá comprando nada. Rojas? Isso, e o outro eu não lembro. Saldívia? É pedido do Diniz, espero que ele se encaixe com o estilo de jogo e com o temperamento do Diniz também. Já ouviu falar desses caras? Não. O que você tem achado do teu fogão no mercado da bola? Botafogo por enquanto, né? Até agora só esse nome dele. Lucas Vidal. Lucas Vidal, é. Só apresentou, agora assinar só depois do transfer ban. O zagueiro Riquelme. Tem também o zagueiro Ítalo. Ítalo. Nunca ouviu falar? A chapa esquentou? Esquentou mesmo. Esperança no técnico novo. Esperança no técnico novo, ver se ele acha alguém da base ali. Sabe quem o Fluminense trouxe até agora? Arana e o James. Eu acho que ainda é pouco, acho que ainda precisa de um centroavante, que é o mais importante. Também teve o Hulk, eles estão tentando até agora, mas que não sabe se vem. Não trouxe mais o Savarino, tem que ir atrás de mais alguém. Savarino, que falaram que ia trazer, dar um moleque, não sei o quê. Melou também. Pô, tá pior que a novela da Globo, filho. Calma, 1h03 no horário de Brasília. Muito boa tarde. Tá chegando o Globo Esporte com muita novela do mercado da bola pra gente acompanhar. O nosso time de reportagem tá prontinho, ó, estão todos aqui, ó, que gente linda, ó, com as informações de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Bom, o Vasco apresentou ontem o primeiro reforço para a temporada e já tentou o segundo, não é isso? Ana Flávia Nunes, boa tarde, seja bem-vinda também. É isso, Mari. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje de manhã, o Vasco anunciou o segundo reforço para essa temporada. É o zagueiro uruguaio Saldívia, de 23 anos, que estava no Colo-Colo do Chile. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira passada, fez exames e assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2028. Vasco que continua se preparando para a estreia no Carioca, que vai ser depois de amanhã, aqui em São Januário, contra o Maricá. E o técnico Fernando Diniz confirmou que vai estar à beira do campo, comandando a equipe. Ele só fez aquele mistério de sempre com relação ao time titular. Ontem teve entrevista coletiva no CT do Vasco e o Admar Lopes, que é diretor de futebol, disse que ele, para essa janela de transferências, tem o principal objetivo de diminuir a folha salarial do clube. O Admar confirmou que negocia com atacantes, disse que aceitou uma proposta de um time do Brasil pelo David e disse, por outro lado, que não recebeu ainda a proposta oficial pelo Verratti, que interessa ao Cerro Porteño do Paraguai. Como a Mari bem lembrou, ontem o Vasco, então, apresentou oficialmente o Rojas, de 23 anos, que vem por empréstimo, né, até o fim dessa temporada, com opção de compra. E ele disse, Mari, que espera evoluir muito com o técnico Fernando Diniz. Beleza, muito obrigada, viu, Aninha? Boa tarde, bom trabalho a você. Bom, vocês viram, né? Tava rolando realmente esse papo aí de que o Verratti podia sair do Vasco e tal. Só que a diretoria disse que não tem proposta. E aí o Fernando Diniz falou que conta com ele. Por enquanto, então, Verratti fica no Vasco e a gente fica de olho. O Diniz falou também sobre a possibilidade de mais reforços. Vamos ouvir. Contratar não é uma coisa fácil. A gente tem a chance de errar, ela sempre existe. E quando a gente tem recursos financeiros com limitação, a gente tem que ser ainda mais assertivo nas contratações. Então, as discussões, elas surgem, os nomes, tem outros nomes que a gente tem estudado e a gente vai procurar fazer o máximo para poder acertar de novo nas contratações como a gente fez no ano passado. A segunda janela, né, especialmente, foi boa. Situação do Verratti, hein, pessoal? Como a gente viu no VT da Alce, o Diniz está contando com o argentino para a temporada e o Admar Lopes, diretor de futebol, disse desconhecer qualquer proposta do Cerro Porteño. E para vocês, ele vai, ele fica? Ô, Moretti, você acha que o tempo do Verratti já deu no Vasco? É a tua opinião. Olha, Flávio, é difícil, né? Porque esse assunto Verratti, ele divide a torcida do Vasco. É um né? ídolo. Surreal. Ídolo é difícil, Flávio. Não chega acho tanto. que chegar à idolatria, não. Se conquistasse talvez o título da Copa do Brasil ano passado, ele podia pegar esse posto de ídolo. Mas é um jogador que se identificou. É um jogador que chegou no Vasco em 2023, talvez
num pior momento aí do Vasco naquela temporada, né? O Vasco na zona de rebaixamento, sem técnico, após uma goleada que sofre para o Flamengo, né? Placar de 5-0, 4-0 no primeiro turno. O Verratti chega, é uma das principais peças que livra o Vasco do rebaixamento ali naquela temporada de 23. O Verratti leva o Vasco para a semifinal da Copa do Brasil de 2024. Jogo contra o Atlético Paranaense, o Vascaíno vai lembrar dessa partida lá na Arena da Baixada, que o Verratti faz um gol de cabeça ali no finalzinho da partida e leva para as penalidades máximas. Então, foi um jogador que nos melhores momentos do Vasco, né, nos momentos de mais alegria da torcida, o Verratti esteve presente. Então, é um jogador que conseguiu criar, em um período de 2 anos e meio, uma identificação muito grande com o torcedor. Então, para o torcedor vascaíno, para o passional da torcida, o vascaíno não quer a saída do Verratti. Mas se a gente parar um pouquinho na racionalidade, se o vascaíno for racional, hoje o melhor caminho para o Verratti em 2026 é uma saída do Vasco. O Verratti é um atleta que tem um salário de quase R$1 milhão por mês. Aí pega, hein? E pega, é um jogador que foi em 2025, gente, banco. O Verratti foi banco do Vasco. O Verratti foi um atleta que o Fernando Diniz entendeu como não ser uma peça importante para os 11 iniciais. O Verratti mais atrapalhava, e o vascaíno, só lembrar um pouco, o Verratti mais atrapalhava do que ajudava o Vasco em alguns momentos na última temporada. Não à toa, fechou o ano, o Vasco chegando à final de Copa do Brasil. O Verratti teve aquele gol importante na semifinal contra o Fluminense, que é super válido lembrar, mas entrando nos minutos finais da partida. Olhando para 2026, olhando para o estilo de jogo do Fernando Diniz, acho que o Verratti não se encaixa mais, não tem como. 37 anos, tem um contrato até o final do ano, o Vasco aceita fazer negócio pelo jogador, e a expectativa para o vascaíno, querendo ou não querendo, chegando uma proposta concreta, é que o Verratti não fique. Mas a minha opinião é essa, Flávio. Acho que o tempo do Verratti já acabou, ciclo fechou, melhor caminho para o atleta é buscar um outro clube, até para não ficar remoendo novamente em 2026 no torcedor vascaíno esse sentimento de por que o Verratti está aí, tira o Verratti, então para não manchar uma história que foi tão legal, talvez é melhor encerrar esse ciclo antes que fique mais desgastante, né, do que já foi aí em 2025. Eu gosto do Verratti, acho que pode ser uma boa opção no jogo aéreo, uma outra forma de jogar. Ele mesmo sendo banco, ele entrou contra o Fluminense, fez gol decisivo, acho que ainda tem a importância. Agora, quando você fala que o salário dele é de R$1 milhão, aí eu fico na dúvida, Vene, se vale a pena mantê-lo. Então, a minha opinião aqui não é nenhuma crítica ao Verratti, mas nesse momento a gente precisa separar a razão da emoção. E estamos falando de um clube que vive dificuldades financeiras. E aí eu boto na ponta do lápis o custo-benefício. O custo-benefício hoje para ter o Verratti no elenco, vale a pena? Essa é a pergunta que um dirigente precisa se fazer. Eu entendo o torcedor que lamenta ou que pede a permanência dele. Agora, se chega um clube e faz uma proposta ao Vasco da Gama para comprar o Verratti, eu não vejo motivos para o Vasco da Gama fazer um esforço absurdo para manter o Verratti. Hoje considerado reserva. Hoje um dos maiores salários do elenco. O custo-benefício vale a pena? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Isso me lembra muito, a gente fala essa comparação Vasco-Flamengo num caminho para, enfim, ficar bem financeiramente falando. Hoje, dia 13 de janeiro, em 2013, nesse exato momento, o Eduardo Bandeira de Melo estava dando adeus ao Wagner Love, devolvendo o Wagner Love, na ocasião todo mundo achando um absurdo. Mas por quê? Porque o custo-benefício não tinha como manter o cara. E essa é a pergunta que um dirigente, quando está à frente de um clube como o Vasco da Gama hoje, tentando retomar o lado bom financeiro, precisa se fazer. Será que vale a pena ter o Verratti aqui? Mas eu acho muito pouco provável que chegue um clube como o Cerro Porteño, chegue para o Vasco, ó, eu quero comprar o Verratti. Um jogador de 37 anos e que tem contrato até o fim desse ano, ou seja, daqui a 5, 6 meses ele pode assinar o pré-contrato. Quem vai chegar e fazer essa loucura de comprar o Verratti junto ao Vasco da Gama? Eu acho que pode chegar para o Verratti e falar o seguinte, beleza, você tem contrato de 1 ano, eu te dou um contrato de 3 anos, um salário X aqui, perto do que você ganha no Vasco da Gama. Se o Vasco te liberar, você vem? Eu acho que isso pode acontecer. E aí o Vasco bota na ponta do lápis. Vale a pena liberar o Verratti de graça? Se livrar do salário altíssimo dele? Enfim, isso aí é uma questão que um dirigente precisa botar na ponta do lápis. Mas o Verratti, ele continua sendo importante. É um cara que, concordo com o Lucas, para mim, e idolatria é muito pessoal, mas se eu fosse torcedor do Vasco, não consideraria o Verratti ídolo, mas consideraria um cara extremamente identificado. É um torcedor dentro de campo. Ou seja, vale a pena mantê-lo? Todo esse pacote aí,
enfim, é um dirigente que precisa responder isso. Flávio, posso fazer a pergunta pro Venê? Claro. Venê, com R$1 milhão por mês, dá pra achar um atacante melhor que o Verratti no mercado? Pra salário, né? Tem que ver salário, como é que traz salário. o cara, né? De R$1 milhão de salário por mês. Pra ser reserva? Dá, pô. Até pra ser titular, não acha? Não, porque você pergunta se no mercado encontra esse jogador. Porque hoje o status do Verratti, ele é reserva, correto? Ou seja, você está me perguntando se com R$1 milhão você consegue contratar um bom reserva para compor elenco? Ou até mesmo um bom titular, com esse valor salarial mensal. Um jogador que chega para brigar pela titularidade. Ou melhor, um jogador que possa chegar ao Vasco da Gama para dar mais opções táticas ao técnico Fernando Diniz. Exatamente. Porque hoje o Ryan, ele é considerado o centroavante titular, mas ele não é centroavante. É uma função totalmente diferente do Verratti. Igual ao Verratti, me corrija se eu estiver errado, o GB talvez seja um jogador mais parecido com o estilo de jogo. Característica, sim. Exatamente, um jogador mais pivôzão. Mais pivôzão, exatamente. Perfeito. Então é isso. Quando você está à frente de um clube como o Vasco da Gama, em determinado momento você precisa tomar decisões difíceis como essa. E eu não estou dizendo que o Vasco tem que tirar o Verratti, virar para o Verratti e falar assim, ô Verratti, vai embora. Eu estou me colocando no lugar de dirigente, se chegar alguma proposta para o Verratti aceitar e conversar com a diretoria. Porque em outros momentos a diretoria fala, não, eu quero você aqui. Hoje, será que essa seria a postura da diretoria? Eu acho que não, acho que já decidiram, estão esperando também aparecer essa proposta, enquanto não aparece também tem que valorizar o jogador que está ali, não pode falar que é descartado, não aparece um clube interessado e fica sem clima para ele. Tem drone, Venê Casagrande sobre o Vasco, que recusou mais uma proposta pelo lateral esquerdo Leandrinho, mas dessa vez por empréstimo. O Paphos do Chipre fez uma proposta oficial ao time carioca, que recusou porque prefere uma operação por venda, algo que o Al-Shará dos Emirados Árabes deseja, mas os valores foram baixos. As negociações continuam, então o Leandrinho pode sair do Vasco a qualquer momento, né? Ele vai ser negociado, resta saber a proposta que agrada, mas parece que o Vasco não quer ficar com o Leandrinho, Venê. Flavinho, eu não posso dizer que o Leandrinho será negociado, porque eu estaria tentando prever o futuro. Mas o Vasco, pelo visto, ele não vai fazer grande esforço para manter o Leandrinho, até porque toparia vender para o Al-Sharjah, mas os valores não agradaram. Só para contextualizar essa situação no Paphos, um dirigente do Paphos entrou em contato comigo, que eu tenho uma boa relação, para me perguntar como é o Leandrinho no dia a dia. Ih, Venê, virou consultor, até técnico. Eu confesso que eu não sei como é o Leandrinho no dia a dia. Só que eu, como jornalista curioso que sou, falei, por que você está me perguntando isso? Ele falou, a gente tentou a contratação, tenta ainda a contratação, só que a gente queria por empréstimo. O Vasco da Gama não está querendo fazer. E aí eu confirmei no Vasco que, de fato, teve essa proposta por empréstimo, só que eles preferem vender. Eles não querem emprestar o Leandrinho novamente, porque ele já foi emprestado para um clube, inclusive do mundo árabe. E ele retornou recentemente. Se for para negociar o Leandrinho, segundo o Vasco da Gama, é para vender, não para emprestar. Al-Sharjah. Quer comprá-lo. Algum outro clube que faça uma proposta de compra para ele. Não interessa para o Vasco um empréstimo, no caso. Inclusive, quem está no Paphos é o Davi Luiz, lembra dele? Zagueiro, é isso. Tá lá no Paphos. Paphos do Chipre. Prazer, Flávio, eu não conhecia esse Paphos do Chipre. Ó, ainda falando de Vasco, mas agora na Copinha. Notícia triste para a torcida vascaína, porque o Cruz Maltino perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1-0 e foi eliminado da competição. O time paulista marcou logo no início da partida com Juan e soube administrar a vantagem ao longo do confronto, garantindo a classificação. Após sofrer o gol, o Vasco passou a ter mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar esse domínio em chances claras. O gigante da colina criou pouco e só levou perigo em lances pontuais. Ô Moretti, como é que você encarou essa eliminação precoce aí na Copinha? Não era a força máxima do time sub-20? Você acha uma vergonha um clube como o Vasco, de tradição de camisa, não passar da primeira fase, ficar pelo caminho? Ou tem que relevar um pouquinho aí essa situação do clube, recorrendo aos jovens para o time de cima também? Bom, Flavinho, a primeira coisa que eu acho super válida falar é, a cada ano que passa, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma competição que está sendo feita para os clubes paulistas se beneficiarem de uma certa forma. Isso é uma realidade. O próprio Botafogo de São Paulo, adversário do Vasco ontem pela Copa São Paulo, atuou na partida contra o Vasco num estádio que fez toda a sua pré-temporada. Então, nitidamente, o Botafogo chegou para enfrentar o Vasco com melhores condições de jogo. Essa é uma grande realidade. Primeiro ponto para trazer a vocês. Entretanto, mesmo diante dessa situação, qual é a minha opinião? O Vasco da Gama, ele, se tratando de Vasco, ele tem que entrar em qualquer jogo
com o objetivo de vitória, e ainda mais contra o Botafogo de São Paulo. A gente está falando do Vasco, que tem uma base hoje com atletas de seleção brasileira. Felipe Gabriel, goleiro do Vasco da Gama, é o goleiro da seleção brasileira sub-20. O Vasco tem jogadores que no ano passado, do próprio sub-17, foram campeões da Copa do Brasil da categoria e estiveram presentes na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ajudando a categoria sub-20. Para o vascaíno ele vai entender Diego Minetti, Lócio, o Bruno Lopes, que é um grande jogador. O Bruno Lopes, gente, tem tudo para ser um craque de bola. Esse que apareceu agora na imagem aí, o próprio Lucas Zucarello. Então a gente está falando de vários craques que tem na base do Vasco, que com todo respeito ao Botafogo de São Paulo, dificilmente tem no time dos caras, entendeu? Tem no time do Clube Paulista. A situação para mim é, o Vasco ele precisava vencer a partida. Era a obrigação do Vasco. Tratar como um vexame? Talvez não, mas foi feio. O Vasco tinha totais condições, pelo elenco que tem, de chegar um pouco à frente, de avançar nas fases, é válido falar. É um trabalho ruim do Matheus Kuropis no sub-20 do Vasco. O técnico do Vasco da Gama faz um trabalho ruim mediante a qualidade das peças que tem em mãos. É super válido falar isso. Inclusive, a pergunta que eu faço é, será que vale a continuidade do Matheus Kuropis? Será que vale a continuidade de um técnico que antes de fechar com o Vasco da Gama não tinha nenhuma experiência em nenhum clube? Essa é a grande realidade. O Vasco foi eliminado, volta para o Rio de Janeiro e a coisa positiva diante de toda essa situação é, talvez esses bons jogadores que tem no time sub-20 do Vasco possam ajudar agora no Campeonato Carioca, porque tem muito jogador de qualidade aí nessa equipe. A negociação entre Vegetti, atacante do Vasco, e o Cerro Porteño pode esmelar. De acordo com informações da Rádio Nanduti, do Paraguai, o clube só deve esperar pelo centroavante até esta terça-feira. Do contrário, irá desistir do negócio. O motivo seria a demora para responder à segunda oferta pelo Cerro, que cobria o pedido salarial feito pelo jogador vascaíno. As notícias com as quais a Rádio Nanduti avançou dão conta de que Vegetti recusou a primeira proposta do Cerro. Mesmo assim, fez uma pedida financeira e de bônus, o que levou a diretoria do clube a realizar uma segunda oferta. Desde então, não teria havido um aceite, nem uma recusa do argentino. Por ser um jogador considerado caro para as pretensões do Cerro, a diretoria avalia desistir do negócio. Mas houve outro fator que, internamente, não ajudou no avanço das conversas. A diretoria do Cerro considera que o vazamento das informações atrapalhou a negociação. Há quem diga, dentro do clube, que pode ter sido mesmo decisiva para comprometer o negócio. Na oferta, o Cerro Porteño ofereceu um salário ligeiramente inferior ao que Vegetti ganha no Vasco, mas pagando em dólar. Além disso, o contrato seria de 3 anos, enquanto o centroavante tem vínculo com o Cruz Maltino somente até 31 de dezembro. Neste momento, os dirigentes do Cerro não estão no Paraguai. A equipe profissional está em pré-temporada, na Argentina, e realiza nesta terça um jogo amistoso contra o Huracán. Até o momento, a questão segue em compasso de espera e os paraguaios já consideram abrir mão de Vegetti. O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, comentou sobre a situação de Douglas Luiz durante entrevista coletiva concedida nesta última segunda-feira. Questionado sobre a possibilidade de negociação com o volante, o dirigente foi direto ao afirmar que, até o momento, não houve qualquer tipo de contato entre o clube e o jogador. Segundo Admar, apesar do interesse e do reconhecimento da qualidade do atleta, o Vasco adota uma postura cautelosa em relação a possíveis movimentações no mercado. O dirigente destacou que a realidade financeira do Cruz Maltino é um fator determinante para qualquer avanço em tratativas. Abre aspas. As portas estão abertas para quando for um bom momento e quando financeiramente for possível, que não acredito que seja neste momento. Afirmou o diretor de futebol. Douglas Luiz, revelado pelo Vasco, tem carreira consolidada no futebol europeu e frequentemente tem o nome associado a um possível retorno ao clube que o formou. No entanto, internamente, a diretoria entende que uma negociação deste porte exige condições que hoje não estão ao alcance do orçamento Cruz Maltino. A fala de Admar Lopes busca alinhar expectativas da torcida em meio à janela de transferências, deixando claro que o Vasco segue atento ao mercado, mas sem abrir mão do equilíbrio financeiro. O gigante da colina prioriza reforços que se encaixem no atual cenário econômico e esportivo. Enquanto isso, a diretoria segue focada na montagem do elenco para a sequência da temporada, mantendo a política de avaliar oportunidades pontuais e evitando movimentos que possam comprometer o planejamento a médio e longo prazo. Bom torcedor Cruz Maltino, agora eu quero saber de você. O cria Douglas Luiz seria um baita reforço para o Vascão? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.